Graça e paz, queridos alunos. Essa segunda aula nós falaremos basicamente sobre o mundo onde nasceu o cristianismo, mas antes eu gostaria de fazer uma pequena introdução com relação à questão da divisão da história da igreja e a divisão da história do modo geral, né? Essas divisões, evidentemente, elas têm um parâmetro, mas elas são didáticas. Não é que a partir de um determinado dia nasce um, a história moderna, acordando num dia saímos da história antiga e fomos para a medieval, não é verdade? Mas elas são profundamente interessantes e didáticas, nos ajudam muito a organizar a forma de estudar. Aqui nesse slide, eu estou mostrando para vocês que essa divisão em história antiga, medieval e moderna, ela foi feita bem tardiamente, já no final do século XV, século XVI, começo do século XVI, os estudiosos dividiram a história nesses três períodos, evidentemente considerando o seu período moderno mais avançado, o parâmetro para se avaliar o que passou, né? O que nem sempre corresponde a uma realidade. Mas, né, assim como a história em si ela é dividida em períodos, a história da igreja, tá, no século XX também dividiu sua história em Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna e Contemporânea, tá? E essa fotografia que eu pus aí para vocês do livro de História da Igreja do Everett Ferguson é esse livro que eu comentei com vocês na aula passada, que é o livro que eu estou tomando como base para preparar essas aulas. Evidentemente que algumas coisas eu, às vezes, procuro pegar de outras fontes, mas o grosso, o esqueleto, a maior parte do texto que eu utilizo está nesse livro, tá certo? Ok. Aí você tem, eu pus as divisões da história geral, eu pus só a antiguidade e idade média, embora tenha a moderna e a contemporânea, mas aqui só para vocês terem uma ideia, e é mais ou menos o período que nós vamos estudar. Nós vamos ficar nesse módulo 1 de história da igreja somente na antiguidade, tá? Somente na história da igreja antiga, nós não entraremos na história da igreja medieval. Tá? Agora, o que é a antiguidade do ponto de vista da divisão histórica? Né? Antiguidade é o período que vai de aproximadamente 4.000 antes de Cristo até o ano de 476 depois de Cristo. Tá? Por que esse período? Por que aproximadamente 4.000 anos? É porque quando começaram realmente a formação de uma série de civilizações, uma das mais antigas é a sumeriana, e principalmente, queridos, o que define a história e não a pré-história, o que define a história é o fato do homem poder registrar a sua própria vida e os seus acontecimentos. Então, aqui o que realmente marca, digamos, o início da antiguidade, a grosso modo, é a invenção da escrita, tá? É a invenção da escrita. Nesse período vocês têm egípcios, sumerianos, mesopotâmicos, gregos, romanos, que são os povos mais estudados, os judeus, no nosso caso também, né? A importância, claro, porque é onde nasceu o cristianismo. E é muito interessante, e é muito importante, por exemplo, a Mesopotâmia, tá? Ela é, ela é fundamental para vocês entenderem, dentro do contexto histórico mesopotâmico, o surgimento aí do Antigo Testamento, desde Gênesis e os textos subsequentes, né? E o diálogo intercultural, tá? O fato de você ter semelhanças culturais entre esses povos da antiguidade, ok? Agora, a história, a Idade Média, o que a gente chama de Idade Média, vai do ano 476 a 1543.
Então, exatamente o ano de 476, como eu falei, é o ano que nós vamos tomar como base para estudarmos a história da Igreja Antiga, ou seja, desde os seus primórdios, em Atos 2, que a gente leu, Pentecostes, né? Portanto, aproximadamente aí 30, por volta, né, do ano 30 depois de Cristo, até o ano de 476, quando vocês têm a invasão daqueles povos germânicos, você tem a tomada de Roma, né, por Odoacro, lembram? Na aula passada. E esse período, chamado de Idade Média, vai até 1453, que é o ano da tomada de Constantinopla pelos turcos, tá? Então, são fatos históricos que foram tomados como base para uma divisão didática. Sem levar em consideração o Oriente, a parte oriental do mundo e da história, né, na Europa Ocidental prevaleceram o quê? Os valores da religião cristã, tal que se torna uma das mais, que se torna o cristianismo, né, uma das crenças mais importantes de todo o planeta. Mesmo tendo muito poder e autoridade, a igreja não tinha o poder absoluto ainda nesses tempos, tá? As artes, a literatura, a filosofia tiveram espaço também muito rico e muito interessante. Aí, depois de 1453, vocês têm a Idade Moderna, né? Que vai até a Revolução Francesa, e após a Revolução Francesa, vocês têm a Idade Contemporânea. A gente parou aqui em termos de slides na Antiguidade e na Idade Média, que é a parte que nos interessa, porque esse período da Antiguidade, ou seja, do início do cristianismo até os anos de 476, aí se compreende a parte do cristianismo que é definido como o cristianismo primitivo. Primitivo no sentido de primeiro, são os primeiros anos, são os anos de formação, os anos em que você tem grandes embates teológicos, os anos que ainda você não tem uma livraria em que você vai e compre seu Novo Testamento. Não, os textos estão sendo escritos, toda essa teologia, esse pensamento está sendo formado, né, através dos autores do Novo Testamento. Então, é muito importante que se estude esse período, até mesmo para se perceber quantas dificuldades nós vamos ver numa aula. A questão das heresias e dos cismas, né, dentro da própria igreja. Então, quando você tem fatores externos, que é, por exemplo, o Império Romano, a perseguição, no caso depois as invasões bárbaras, e que teve influência, sim, também dentro dos estudos do cristianismo e da igreja, né? Você tem a questão dos fatores internos ao próprio cristianismo e grande parte desses embates internos que podem chegar a ser heresias, ou seja, são doutrinas que não são aceitas pela igreja, ou mesmo cismas. Cisma é uma divisão, não chega a ser uma divisão por motivos heréticos, não, são divergências de opiniões, tá? Agora, a heresia não, a heresia é combatida pela igreja cristã, né? E os cismas são divisões por questões ideológicas ou visões diferentes de uma mesma doutrina, mas que não chega a comprometer, entenderam essa doutrina? Isso nós veremos com muita calma, né? E aí nós temos aqui essa expressão cristianismo primitivo. Então é a primeira fase do cristianismo que vocês vão ver nos livros, que geralmente se considera como uma fase que vai até o ano 325 depois de Cristo. Por que o ano 325? Porque no ano 325 nós vamos estudar bastante detalhadamente, até pelo pouco tempo e espaço que nós temos, mas foi o primeiro concílio, né, de Nicéia. E esse primeiro concílio, ele dividiu realmente, digamos, a história da igreja, tanto que você tem
os pais da igreja, ou sejam, teólogos, os primeiros formuladores das doutrinas da igreja, que a igreja católica chama de padres, né? Mas padres não no sentido do padre que vai celebrar a missa, mas padres no sentido de pais, ou seja, homens que eram muito inteligentes e preparados e que escreveram textos muito importantes, que inclusive eu vou disponibilizar links de internet de vários desses textos para vocês, tá? Então, nesse período, você tem os pais apostólicos e os pais antenicênicos, ou seja, porque é antes do Concílio de Nicéia, onde se definiu uma série de questões importantes que veremos. Então, é um período muito rico, muito importante, muito difícil, eu diria, de estudar, onde você tem os primeiros pais da igreja, os pais chamados pais apostólicos, né? E nós vamos, tem aula só para falar deles, tá bom? E esse cristianismo primitivo é dividido, por sua vez, em duas partes. A era apostólica, ou seja, a era em que os apóstolos viveram, tá? E logo depois da morte dos apóstolos, alguns falam era subapostólica, ou seja, depois dos apóstolos, mas essa era subapostólica ela vai até o período anteniceno, até antes de Nicéia. Então você tem a era apostólica, que é bem definido, que vai mais ou menos aí até os anos 80, 90, e depois até o 325 é chamado de período anteniceno, antes, tá? Não contra, tá? Antes de Nicena, né? De Niceia, do primeiro concílio da cidade de Niceia, tá certo? Ok, a mensagem inicial do evangelho foi espalhada oralmente, provavelmente em aramaico, né? Mas os textos foram escritos em grego. Os livros do Novo Testamento, Atos dos Apóstolos, a Epístola aos Gálatas, registram que a primeira comunidade da igreja cristã foi centrada em Jerusalém e tinha entre seus líderes Pedro, Tiago, João e os outros apóstolos, ok? Então, essa expressão é muito importante que vocês conheçam, tá? Agora, a divisão do cristianismo um pouquinho mais detalhada, ainda pegando a época antiga, é você, para questões de estudos, você pega a época de Jesus e dos apóstolos, de 6 a.C. até 70, aqui foi 70, né? A época do cristianismo católico, mas católico não é da Igreja Católica, tá, gente? Vocês vão ver as cartas católicas, são as cartas gerais. Tudo que é católico é universal. A palavra católico em grego quer dizer universal. E aí vai de 70 a 312 depois de Cristo, e aí a época do Império Romano Cristão de 312 a 590. Essa é uma outra divisão que eu encontrei, e com relação à questão das divisões, vocês não devem ficar assim tão, digamos assim, apegados e preocupados, porque muitas vezes é muito fácil vocês verificarem isso. Tem vários autores que pegam outro tipo de divisão. Vocês vão ver, por exemplo, o cristianismo antigo até 590, aqui no caso dessa. Então você tem um consenso, tem geral, mas as datas assim podem variar um pouco, e isso não é motivo de preocupação, porque isso é puramente arbitrário no sentido de ser só um fio condutor para o estudo. Então, pelo menos quando você sabe que alguém fala que está estudando o cristianismo antigo ou a história da igreja no período antigo, você sabe que são 5 primeiros séculos, tá? Se alguns terminam em 476 ou outros terminam esse período em 590, isso vai depender da corrente histórica que ele está pegando, tá? Isso não é motivo de angústia, ok? São só visões diferentes e vocês encontrarão. Então, já estou alertando, porque vocês vão dizer, mas a professora Márcia escreveu lá no slide uma coisa, eu estou vendo outra. Sim,
tá? Bem-vindo ao mundo acadêmico. Vocês verão, sim, outras formas de dividir, certo? Aqui, queridos, é um mapa mostrando para vocês o Império Romano no século I. Aqui são as províncias, digamos, romanas, tá? E aí, o que que eu quero? Eu quero que vocês vejam aqui a Palestina, ou seja, Israel, a Síria, olha a Cilícia, a Galátia, não tem a carta aos Gálatas, tá? Você tem a Acaia, é a atual Grécia. Isso é só para vocês terem uma ideia. E aqui no meio é o mar Mediterrâneo. A Itália, vocês sempre tomem como ponto de vista ó, a Europa aqui, né? A Itália. E esta parte onde está escrito Ásia é a atual Turquia no mapa moderno. Então não tem problema. Vocês veem que todo o Império Romano ele está circuncidando, tá envolvendo o mar Mediterrâneo, Mare Internum. É o nome antigo para mar Mediterrâneo, ok? Então, sempre um olho no livro e o outro no mapa, porque às vezes fica difícil. Quando eu falar, por exemplo, dos pais da igreja do norte da África, olha o norte da África aqui. Aqui para baixo, queridos, é África, tá? É África, olha, tá? E vocês veem que só um pedaço de mar separa o norte da África, tá? Da Europa. Olha Egito aqui. Egito, você atravessa o mar, você vai chegar na atual Turquia, tá? E aqui você tem Israel e tem Jerusalém nessa porção. Então vocês têm que ter essa noção que Israel, ele faz, o lado aqui da ocidental, né, da margem ocidental, ele é da fronteira, vamos dizer assim, ocidental dele, é o mar Mediterrâneo. É o mar Mediterrâneo, tá certo? Então, isso é muito importante. Sempre vocês podem procurar também, procure Império Romano e no Google e vai em imagens, vocês vão encontrar uma série de outros mapas. Esse eu peguei justamente por causa dos nomes que vocês têm aí das províncias romanas. Então, a província da Ásia, que a gente chama de Ásia Menor, ela é muito importante, porque o cristianismo ele vai se expandir aqui da Palestina em direção ao norte, em direção à Ásia Menor. As viagens de Paulo são todas aqui nesta região, tá? Então, todas aquelas cidades, Listra, Derbe, e você vai Antioquia, né? Todas elas estão nesta região, tá? Então é muito importante que vocês tenham essa noção. E esse é o mundo onde nasceu o cristianismo, né? Agora, a gente já falou da história muito rapidamente, já falamos da história romana, lembra? Do Império Romano e da sua divisãozinha histórica e tal. Tá certo, no ideal seria também falar dos aspectos culturais, linguísticos, mas não há muito tempo para isso, né? É um módulo que tem que ser feito em um mês, né? Agora, o segundo mundo que nós vamos ver, de onde nasceu o cristianismo, é o mundo judeu, é a Judéia, né? Essa região onde está Jerusalém e tudo, né? E, e é muito importante vocês terem essa noção. Aqui, por exemplo, eu vou dar só pinceladas, caso vocês tenham curiosidade, vocês podem pesquisar por termos, por exemplo, a história dos Macabeus, a Guerra dos Macabeus, tá? Vocês têm uma série de eventos políticos e guerras judaicas contra Roma, tá? Isso é muito importante e por causa dessas guerras, Roma começa a ficar com a orelha em pé e começa a ficar preocupada com esses judeus que estão querendo, aspas, derrubar
o imperador, e depois vem um louco e diz que ele é rei, né, dos judeus. Então, tudo isso mexe com a questão política de Roma. Então, não é à toa que no ano 70 você tem a destruição aí do templo, porque era uma ameaça, não era uma ameaça religiosa, era uma ameaça política na visão deles, ok? Você tem que, antes de Cristo, de 167 a 63, Israel teve um período de certa autonomia política com os macabeus. Teve uma guerra, os macabeus venceram, e por esse curto, não tão curto, praticamente um século, governaram governantes da família dos macabeus, tá? Nesse período tiveram destaque principalmente Jonatas e João Hircano, que conseguiram estender o domínio israelita sobre o território das tribos antigas. Então houve até uma expansão territorial, tá? Mas vocês acham que Roma ia deixar quieto? Não. O Império Romano, aos poucos, vai chegando, tomando conta, vai reconquistando um pedaço aqui, outro pedaço ali, e, por fim, tá a história mais para frente aí, quase também, quase, né, um século depois, aliás, um século depois, vai mostrar que é de 63 antes de Cristo a 70 depois de Cristo, né? Aí temos quase um século, vai mostrar que os romanos não deixaram barato, não. Houve a conquista de Jerusalém e a destruição do templo, tá? Aí, em 63 a.C., Pompeu invade e já toma Jerusalém. Ele toma Jerusalém, mas ainda não a destrói, não a aniquila do mapa político, tá? Mas inicia-se com isto a dominação romana, que se estenderá para além do período bíblico, tá? O período bíblico da história da Judéia, tá, gente? Que vai aproximadamente a inícios do segundo século da era cristã, quando a Bíblia praticamente já fica concluída, ou seja, o cânon do Novo Testamento já fica praticamente concluído, não fechado ainda, mas a maior parte dos textos já estão escritos, e aí vai ter o debate quais os livros que vão entrar ou não vão entrar no cânon, ou seja, na ordem dos livros dentro da Bíblia, os livros que vão ser aceitos e os livros que não vão ser aceitos. Nós veremos que tem essa discussão, tá? Ainda nesse período temos diversos reis que foram se sucedendo no comando do império. Depois de Pompeu toma posse Júlio César, que nomeou procuradores para cuidar da Palestina. Aqui o nome é Palestina mesmo, porque é um dos partes administrativas do Império Romano, é uma das províncias do Império Romano, tá? Como vocês viram no mapa. Qualquer coisa volta lá e vocês vão ver a Palestina, tá? Depois toma posse Antônio, tá? Que nomeou Herodes, opa, tá chegando já perto da nossa história bíblica, tá? Governador da Galileia e da Pérea. E por fim, o próprio Herodes foi nomeado pelo Senado Romano rei da Judéia e fica até depois do nascimento de Jesus, que se deu por volta de 4, 5. Vocês vão achar também datas variadas. Alguns vão falar 4, outros 5, outros até mesmo 6 antes de Cristo, tá bom? E aí, o que é Galileia, Pérea? Aí vocês têm aqui, tá vendo? O mapa da Judéia no primeiro século. Então, a Judéia é isso. Olha o mar Mediterrâneo que eu falei para vocês, tá? Eu vou até fazer uma coisa, eu vou voltar aqui. Olha, este pedacinho aqui que está escrito Palestina, nós pusemos aqui uma lupa enorme e virou isto daqui. Então, isto daqui é o que está escrito lá em cima de Palestina, tá? E daí você tem essas divisões também dentro da Judéia, que a própria Judéia em si, onde está Jerusalém, a Samaria, Galileia, tá vendo? A Pérea, olha aqui a famosa Pérea, vocês estão vendo que tá para cá do Rio Jordão, esse é o Rio Jordão, esse azulzinho comprido aqui, tá? E o Mar Morto, certo? Aqui o mar chamado Mar da Galileia, né? Então, vocês viram que aí você tem a interferência política de Roma. Roma nomeia governador, depois nomeia o rei da Judéia e tal.
Aí vocês têm aqui alguns vídeos. Esse primeiro tá um documentário sobre a Judéia no século é excelente, pode assistir se quiser. Agora, esses dois que eu pus aqui são dois documentários sobre a vida no tempo de Jesus. Eles são obrigatórios você assistir e eu quero depois uma declaração de que foi assistido e espero que vocês gostem, tá bom? Então aí os links. E aí, o Herodes, né? Grande figura, né? Que a gente para um pouquinho nele porque ele é fundamental e inclusive tá lá no texto bíblico, é só ler, né? Em 40 a.C. subiu ao poder Herodes, considerado um rei amigo pelos romanos, mas contestado pelos judeus, já que era de origem edomita. Então, como vai ser rei dos judeus se não é de origem davídica, né? Se não é da família de Davi, porque para ser rei precisa ter essa linhagem davídica que não tem, ele é edomita. Tá? Herodes tornou-se rei efetivamente em 37 a.C., com a conquista da cidade de Jerusalém. Grande administrador da cultura greco-romana, o rei Herodes lançou um audacioso programa de construções que incluía as cidades de Cesareia e Sebástia e as fortalezas em Herode e Massadá. Tá? Então, vocês depois podem dar uma pesquisadinha, procurem, faz assim, Google, joga o nome, por exemplo, Massadá, tá? Mas não ponha o acento no dá, não, põe Massada, pronto, porque em hebraico a gente fala Massadá. Tá? Em hebraico a língua, geralmente, a sílaba cai na última, o acento cai na última sílaba, né? E aí vocês vão ver que são construções do rei Herodes, né? Ele também reformou o templo, transformando um dos mais magníficos edifícios da época. Tá? E após a morte de Herodes, o território foi dividido em 3 principados entre seus filhos, Arquelau, Herodes Antipas e Filipe. Então, veja, você tem aí, mais do que ficar decorando nomes e tudo, o que você tem é claramente a inferência, a interferência, tá? Na vida política da Judéia. E, e essa Judéia, ela tem aspectos sociais que são muito importantes serem destacados. Então, eu vou falar sobre os grupos principais políticos religiosos da Judéia nessa época. E não vai ser muita novidade para vocês, porque vocês já, com certeza, já conhecem esses nomes, tá? E aí vocês vão em Lucas 18:10 e vocês vão ver. Eu vou começar a ler do 9, tá? Vamos lá. Propôs também essa parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu, o outro publicano. Tá? O fariseu posto em pé, já é o versículo 11. O fariseu posto em pé orava de si para si mesmo, né? Desta forma, enfim, aí o texto continua. Então são nomes que vocês vão encontrar registrados dentro da própria Bíblia, dentro do próprio Novo Testamento, e que se vocês quiserem ter mais informações, a fonte principal sobre esses grupos, ela encontra-se nos escritos de Flávio Joséfo, que foi um grande historiador judeu do século I. Grande parte do que sabemos devemos a ele, tá? Então, grande parte do que é dito até hoje, as pessoas e os próprios historiadores ou teólogos esquecem de mencionar, nós devemos a Flávio Joséfo o registro desses grupos, e mais do que o registro do nome, algumas práticas e crenças desses grupos, tá? Então, dentro, são 4, tá? Os saduceus, os fariseus, os essênios, e a gente vai falar de todos. Os saduceus, em primeiro lugar, tá? Consideravam-se descendentes de Sadoc, por isso vem o nome, tá? E por isso detentores do sacerdócio legítimo. Eram muito apegados à Torá
e contrários a toda novidade na religião. Tá? Acreditavam estar guardando a aliança que Deus havia feito com seus pais e por isso eram abençoados com riqueza e o poder. Então, vejam, eles eram bastante legalistas, tá? E eles estiveram aliados com os reis rasmoneus. Os rasmoneus são os reis, são os macabeus, tá? Que eu falei no slide anterior, tá? Mas durante o século I depois de Cristo, tiveram seus poderes políticos esvaziados pelos romanos, tá? E veja, então vocês podem depois ir lá pesquisar um pouquinho mais sobre os saduceus, né? E os fariseus, os famosos fariseus, né? A origem dos fariseus remonta ao tempo de Esdras, o sacerdote. Você tem lá os livros, né, de Esdras e Neemias, vocês podem dar uma lidinha, né? Procuravam viver os preceitos da Torá de forma exemplar e dedicavam-se a ensiná-lo ao povo, buscando a salvação do mesmo. Não discutiam a legitimidade do sumo sacerdote, independentemente de quem ocupasse o cargo. Isso era um problema, porque para ser sumo sacerdote deveria preencher alguns assim, pré-requisitos. Mas eles não discutiam isso, meio que eles aceitavam tudo que vinha, tá? Esse grupo tinha uma desconfiança do poder e um zelo pela educação das massas, que vão dar aos fariseus uma audiência enorme junto do povo miúdo. Isso foi escrito nessa referência, Saulnier, 1983, o livro dele. Depois eu ponho a referência completa para vocês, que eu acabei esquecendo, tá? Apesar de serem bem vistos pela população, eles faziam questão de mostrar que eram superiores, já que se consideravam mais santos e mais puros que o restante das pessoas comuns. E aí começa uma certa antipatia, uma certa. Eles eram extremamente ritualísticos, eles não viviam a religião e a sua relação com Deus, assim, com intimidade. Eles eram mais para a questão de externa, digamos, da religião, o que realmente era um certo problema. E por isso mesmo foram muito criticados, né? E aí você tem os essênios, que é o oposto, digamos assim, poderíamos dizer, dos fariseus, porque eles literalmente abandonam tudo e vão viver no deserto. Eles têm uma vida extremamente simples e dedicada à oração e aos banhos rituais, tá? E bem diferente dos fariseus, tá? A sua origem não está muito clara, mas ao que tudo indica estão ligados ao tempo da perseguição empreendida pelos macabeus. Alguns descendentes da linha sadoquita se refugiaram no deserto, desenvolveram uma sociedade peculiar, com grande apego às regras religiosas e constante busca pela santidade. Tomavam diversos banhos frios, banhos rituais mesmo, por dia, né, para conservar a pureza, e recusavam o templo e seu sumo sacerdote. Eles achavam que o sumo sacerdote era ilegítimo. Não poderia aquela pessoa daquela origem estar ocupando essa posição no templo, tá? E buscava agradar a Deus mantendo sua santidade. Além do apego a várias regras de convivência, tá? E santidade, podemos perceber que os essênios eram um grupo comunitário que buscava o bem comum e partilhava seus bens e sua produção, como afirma Joséfo, Flávio Joséfo. Tá? E veja, o tipo de vestimenta deles, o tipo a forma como eles se alimentavam, tudo, como Flávio Joséfo descreve, levou alguns a levantar a hipótese de que João Batista era um essênio, tá? Porque João Batista veio do deserto, a roupa que ele usava, ele comia gafanhotos. Então tudo isso tem todo é bastante interessante. Fica aqui a dica para vocês procurarem, pesquisarem, verem se encontram alguma coisa nesse sentido, aprofunda alguma coisa nesse sentido, né? E os zelotas, tá? Os zelotas, o termo zelota ou zelote, do grego antigo zelotes,
tá vendo? Depois está escrito como se escreve, né? Imitador, admirador zeloso, seguidor. Tem vários sentidos. Em hebraico, o termo é canai, tá? E é usado geralmente quando se fala deles na forma plural, canaim. Então, não confundir Canaã com Canaim. Isso é um problema, viu? Por incrível que pareça, e já deu problema em traduções de texto, tá? E porque, como o hebraico não escreve as vogais, já teve erros de tradução que, ao invés de colocar Canaim, ou seja, zelotas, colocou Canaã, ou seja, o povo de Canaã, tá? Então, é um problema que se apresentou no curso aí das questões de tradução bíblica, tá? E significa literalmente alguém que zela pelo nome de Deus. Esse grupo ele é um pouco mais radical, era uma coalizão de camponeses que haviam migrado para o banditismo, surgida durante a reconquista romana da Judéia. Veja, quando fala em banditismo, é mais ou menos que eles entravam e assaltavam, tá, no sentido de obter alimentos e obter coisas, tá? Seu principal palco de ações foi a cidade de Jerusalém, onde atacaram as pessoas da nobreza ligada aos reis herodianos e investiram um camponês no cargo de sumo sacerdote. Investiram, né? Um camponês no cargo de sumo sacerdote. Veja, fazê-la, claro, guardando as devidas proporções, tá? Pensa um pouquinho no movimento do sem terra, tá? Você ter aí um bando de gente invadindo, achando que tem que tomar as coisas de quem tem mais, porque é do direito deles, tá? E esse camponês, né, esse sumo sacerdote eleito pelos zelotas, foi escolhido por sorteio, o que demonstra que o grupo era democrático, mas essa palavra é bastante complicada, né? Fato corroborado pela falta de uma liderança única no movimento, tá? O comando era exercido de forma coletiva, o que faz lembrar a tradição judaica anterior à realeza, onde o verdadeiro líder de Israel era Deus e por isso não havia uma pessoa específica no comando. Tá? E desse grupo saiu um grupo menor, desse grupo saiu um outro grupo mais radical ainda que a gente vai ver um pouquinho no próximo slide, tá? Bom, dentre todas as facções da sociedade judaica, era considerada a mais política e representava o nacionalismo judaico em sua forma mais feroz. Aqui está perfeito. Praticavam crimes de toda espécie, segundo o próprio historiador Flávio Josefo. Tá? E daí desse grupo saiu um grupeto menor ainda, muito mais radical, que faz parte dos zelotas, mas seriam os zelotas elevados ao quadrado em radicalismo, que são os sicários. Tá? Então, sicários não é um quinto grupo, tá? Mas vem da palavra sica, ou sicarius, né? Sicari, em latim, que significa punhal. Olha a fotografia aí do lado de um punhal, tá? Punhal, nome atribuído por causa da tática utilizada por esse grupo em seus ataques contra as pessoas da onde? Da elite judaico-romana. Essas pessoas também foram recrutadas no proletariado rural da Palestina e representavam apenas uma pequena parcela da existência judaica. Tá? Então, veja, os nossos sem terra de hoje, os nossos, digamos assim, por uma comparação só para vocês sentirem, tá? Era um grupo extremista, tá? Separatista de zelotas judeus, como eu falei, saíram dos próprios zelotas, que tentaram expulsar os romanos e seus simpatizantes da Judéia. Não acabou bem, né, gente? Não acabou bem. Acabou só no ano 70, com Jerusalém destruída e o templo destruído, né? Não preciso nem terminar de dizer como acabou. E aí eu peguei da própria internet, não é slide meu, mas está aqui, ó, o almanaque da Bíblia, está a referência, que eu achei bastante didático esse slide, tá? As principais diferenças entre fariseus e saduceus, tá? Você tem aí, então, olha, os fariseus acreditavam na ressurreição dos mortos, aceitavam a tradição oral, porque os saduceus, por exemplo, aceitavam somente a Torá, somente o que estava escrito, tá? A Torá
quer dizer os 5 primeiros livros da Bíblia, quer dizer o Pentateuco, tá? A Torá não é um livro, como eu posso dizer, não é a Bíblia toda dos judeus, às vezes é um engano, um equívoco que as pessoas fazem. A palavra Torá é o nosso Pentateuco, ok? Então, os saduceus aceitavam somente a Torá, tá certo? E não aceitavam a ressurreição dos mortos, tá? Os fariseus tinham ênfase na obediência à lei, enquanto os saduceus a ênfase era no templo, tá? Para os fariseus, o principal público que eles queriam atingir eram as massas, enquanto os saduceus se voltavam mais para os ricos, tá? Os fariseus eram leigos, empresários, eram pessoas comuns. Já os saduceus eram da casta sacerdotal, tá? E eles tinham, claro, problema com os primeiros cristãos, tá? Então, eu achei bastante interessante esse slide para fechar essa aula, porque ele deu uma boa ideia, um resumo aí sim, das ideias de cada um, ok? Eu espero que vocês tenham gostado da aula e logo, logo teremos já a próxima. Não deixem para a última hora tudo, ok?